Em destaque no Panorama CBN, Lula se antecipa à assinatura do acordo Mercosul-União Europeia em evento com o presidente da Comissão Europeia. Polícia Federal pede e Toffoli prorroga investigações do Banco Master. Michele reclama de papudinha e pede para não ser julgada por procurar ministros. Delegada de São Paulo é presa suspeita de defender o PCC. Trump ameaça taxar países que não apoiarem a anexação da Groenlândia. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Nessa sexta-feira, no Rio de Janeiro, o presidente Lula recebeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na véspera da assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, que vai acontecer no Paraguai. Os dois posaram para uma foto oficial e depois falaram no Palácio de Itamaraty, no centro do Rio. Lula classificou a demora em estabelecer o acordo como 25 anos de sofrimento e posicionou o Brasil do lado do multilateralismo. A União Europeia e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e à defesa do meio ambiente. Depois dele, Ursula von der Leyen disse que o acordo se trata de uma conquista de uma geração inteira e agradeceu Lula por encabeçar as negociações, dizendo que a liderança política, o compromisso pessoal e a paixão que ele mostrou são realmente enormes. Ela também disse que o acordo abre caminho para projetos conjuntos em terras raras, que são importantes para a transição energética e novas tecnologias. E você ouve com tradução simultânea do canal do governo. Fico feliz em ver que o Mercosul e a União Europeia também está chegando num acordo político para matéria-prima. Com isso vai levar a projetos de investimento conjuntos em lítio, níquel e também terras raras. E isso é realmente importantíssimo para a transição limpa, como também digital, e também nos leva à independência num mundo onde os minerais terminam virando um instrumento de coesão. O acordo cria a maior zona de livre comércio do mundo, com 720 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões de dólares. Prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação. Falei bastante sobre o acordo no episódio da sexta-feira passada, se você quiser saber mais. Lula não vai participar da cerimônia de assinatura do acordo no Paraguai neste sábado. Vai ser representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O evento dessa sexta, no Rio, foi uma estratégia para consolidar o papel do Brasil como o maior negociador do acordo do ponto de vista político. E existe um desapontamento por parte da equipe do presidente pelo acordo não ter saído ainda quando ele estava na presidência do Mercosul. O cargo é rotativo, saiu das mãos do presidente do Brasil agora no fim de dezembro. Quem assumiu foi justamente o presidente do Paraguai, Santiago Peña. E também não foi vista com bons olhos a decisão de Peña convidar os presidentes do Mercosul para assinatura depois de Lula já ter dito que não iria. Inicialmente, estava acordado que só representantes diplomáticos iriam ao encontro. Falar agora do Banco Master. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias as investigações das fraudes. Ele aceitou um pedido da Polícia Federal. A complexidade do caso, o volume de documentos apreendidos e a necessidade de análises técnicas aprofundadas motivaram esse pedido. Antes disso, em outra decisão, Dias Toffoli reduziu de 6 para 2 dias o prazo para a Polícia Federal colher os depoimentos dos investigados no caso. A medida foi revelada pela jornalista Júlia Duailib, da Globo News, e gerou desconforto entre investigadores e peritos da PF, que veem a mudança como um obstáculo para o avanço das apurações. Mais uma, né? Segundo delegados e peritos ouvidos pela reportagem, a redução do prazo limita o tempo disponível para ouvir investigados considerados centrais nesse inquérito e é considerada incomum em processos dessa natureza. Internamente, a avaliação é de que a decisão pode comprometer o desdobramento da investigação. Outra determinação de Toffoli, tomada nessa semana,
definiu os peritos responsáveis pela análise de todo o material apreendido na operação, incluindo celulares que estão sob custódia da Procuradoria-Geral da República. O ministro que escolheu os peritos não ouviu a Polícia Federal. A repórter Gabriela Echenique, da CBN, contou qual era o sentimento na Polícia Federal na tarde dessa sexta-feira. Causou um ruído gigantesco, inclusive conversei agora há pouco com algumas fontes da Polícia Federal, inclusive peritos, que me disseram que ainda não tiveram acesso ao material apreendido. Um deles, que foi inclusive escolhido pelo ministro Dias Toffoli, é unanimidade na corporação, é visto como de boa capacidade técnica, tem muita expertise nessas situações, mas que sequer teve acesso aos materiais. E essa demora, segundo a investigadores da Polícia Federal, pode colocar em risco toda a operação. Por quê? Porque eles dizem que podem enfrentar dificuldade para extrair os dados dos celulares, que são primordiais para se avançar nas investigações até agora. Segundo essas próprias fontes da Polícia Federal, há 2 motivos para essa preocupação. Um deles é que alguns sistemas operacionais de telefones, com o passar dos dias, conseguem apagar dados ou dificultar a extração desses dados. O outro motivo é que não se sabe ainda como os celulares foram guardados. A Polícia Federal tem total desconhecimento de onde exatamente os celulares estão, se alguém mexeu nos aparelhos, se esses celulares foram em algum momento ligados, porque se você liga um celular, o dono da conta, digamos assim, que é o dono do aparelho, consegue apagar alguns dados remotamente. Então nem isso a Polícia Federal sabe. A única coisa que se tem de informação, que acabou sendo tornado público, é de que esses aparelhos que foram apreendidos estão sob a custódia da Procuradoria-Geral da República. Bom, a Polícia Federal recolheu computadores e celulares, mas a maior preocupação é com 3 aparelhos específicos. O de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, do investidor Nelson Tanuri e do cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel. Agora a gente vai para Papudinha. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que as condições do presídio são menos prejudiciais à saúde de Jair Bolsonaro. Essa declaração foi feita numa rede social no início da tarde, mas o texto original passou por alterações. Na primeira versão, Michele descreveu as instalações como menos torturantes. Cerca de 1 hora depois, a postagem foi apagada e substituída por uma nova versão com um tom mais moderado. Nessa segunda publicação, Michele retirou um parágrafo inteiro. No trecho removido, ela dizia que Bolsonaro não cometeu crime, que não houve tentativa de golpe e que a condenação era injusta. Apesar da edição, Michele manteve frases em que reforça a união da família. E ela apelou diretamente a aliados para que não a julguem ou criem rótulos de conotação política pelos movimentos dela nos últimos dias. Eu te contei ontem que a Michele pediu ao ministro Gilmar Mendes para interceder pela prisão domiciliar, segundo informação da jornalista Andréa Sadi, da Globo News. E nessa sexta, o jornal O Globo confirmou que ela também esteve com o ministro Alexandre de Moraes poucas horas antes de o magistrado determinar a transferência para Papudinha. Essa informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópolis. Também nessa sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a entrada de comida externa para o ex-presidente. A decisão permite que 5 pessoas específicas façam as entregas das refeições. Entre os nomes autorizados está o irmão de Michele Bolsonaro. Ele já era o responsável por levar alimentos ao ex-presidente desde novembro do ano passado, na Superintendência da Polícia Federal. Ontem, depois que eu gravei o Panorama, o ministro Alexandre de Moraes participou da formatura da turma de Direito da Universidade de São Paulo. E ele fez uma brincadeira com a duração dos discursos ali no evento e acabou fazendo uma provocação sobre a decisão dele daquele dia. A maioria não é do direito. Então, 8 discursos para vocês é um absurdo do absurdo. E vocês percebem que ninguém cumpriu os 3 minutos. O que quase eu tive que tomar algumas medidas. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Bom, uma outra coisa que eu não te contei ontem é que o ministro Alexandre de Moraes, entre todas as decisões, também deu um prazo de 10 dias para a realização de uma perícia médica oficial da Polícia Federal que vai avaliar a necessidade de uma eventual transferência do ex-presidente para o hospital penitenciário. E você se lembra que a Polícia Federal encontrou na casa do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, R$430 mil em dinheiro vivo. E a alegação do deputado era de que isso era dinheiro da venda de uma casa.
pois o jornal O Globo publicou nesta sexta-feira que o deputado só registrou a venda da casa de Minas Gerais, 11 dias depois da apreensão do dinheiro pela PF. A informação foi publicada inicialmente pela Folha de São Paulo. Segundo a escritura que foi obtida pelo Globo, o registro oficial só aconteceu no dia 30 de dezembro, embora Sóstenes alegue ter recebido o pagamento, também em espécie, em novembro. O imóvel foi comprado pelo deputado em 2023 por R$ 310 mil e vendido por R$ 500 mil ao advogado Tiago Ferreira de Paula. O caso levanta questionamentos sobre a evolução patrimonial de Sóstenes Cavalcante. Na eleição de 2022, ele declarou à Justiça Eleitoral ter apenas R$ 4.900 e nenhum outro bem. No dia da apreensão, durante uma operação para apurar suspeitas de desvios de cota parlamentar, o deputado classificou a guarda do dinheiro em casa como um lapso. A assessoria do parlamentar não detalhou por que a transação foi feita em dinheiro vivo. E o ministro Flávio Dino, do STF, deu 10 dias úteis para o Ministério da Saúde apresentar um novo cronograma de auditoria das emendas parlamentares. Dino considerou lento demais o plano atual para regularizar contas bancárias que receberam repasses e ainda não prestaram contas. O ministro também deu um mês para o governo reforçar a equipe do órgão de auditoria do SUS. Para ele, a estrutura atual é insuficiente para fiscalizar o salto nos gastos. As emendas na saúde passaram de quase 6 bilhões de reais em 2016 para mais de 26 bilhões neste ano. Um relatório indica que até junho de 2025, quase 700 contas de emendas seguiam sem regularização, somando 335 milhões de reais. O ministro cobrou ainda explicações sobre a falta de dados de emendas PIX destinadas a empresas do setor de eventos. Em nota, o Ministério da Saúde informou que ainda não foi notificado, mas que vai cumprir os prazos e que já selecionou 132 novos servidores para reforçar as auditorias. E a economia brasileira voltou a crescer em novembro, depois de 3 meses de queda. O IBCBR, que é o índice do Banco Central, considerado a prévia do PIB, subiu 0,7% na comparação com outubro. O resultado interrompe uma sequência negativa causada principalmente pelo patamar dos juros, que estão em 15% ao ano. O desempenho positivo foi puxado pela indústria, com alta de 0,8%, e pelo setor de serviços, que subiu 0,6%. No acumulado de 2025 até novembro, a prévia do PIB registra crescimento de 1,3%. Vale lembrar que o IBCBR funciona como um termômetro mensal, mas os números oficiais do PIB são fechados depois pelo IBGE. Depois de bater recorde por 2 dias seguidos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,6% aos 164.581 pontos. O dólar comercial subiu 0,08%, cotado a R$ 5,37. Brincadeira, R$ 5,37. O euro vale R$ 6,23, com leve baixa de 0,06%. Vamos para o noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nessa sexta impor tarifas comerciais contra países que não apoiarem o plano dele de comprar a Groenlândia da Dinamarca. Trump disse que a medida é necessária por questões de segurança nacional, mas não detalhou valores ou como essas taxas seriam aplicadas. Ele argumenta que o controle da região é estratégico para a instalação do chamado Domo de Ouro, um escudo antimísseis que o presidente projeta para proteger o território dos Estados Unidos. E a ofensiva também acontece em meio ao aumento da presença da Rússia e da China no Ártico, uma região que se tornou alvo de disputa por recursos naturais e novas rotas comerciais. Nessa sexta, o chefe militar do Comando Conjunto do Ártico da Dinamarca disse que existem embarcações dos países no Oceano Ártico, mas não próximo da Groenlândia. Diante das ameaças de Trump, países enviaram tropas militares para o território nessa quinta. Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia. Um grupo de parlamentares, democratas e republicanos também se reuniu com líderes da Dinamarca e da Groenlândia para amenizar a tensão. Querem mandar uma mensagem de que o Congresso está comprometido com a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. E a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, afirmou que espera ser eleita presidente da Venezuela na hora certa. A declaração foi feita em entrevista à emissora Fox News, um dia depois do encontro na Casa Branca com o presidente Donald Trump.
Corina entregou a medalha do Prêmio Nobel da Paz a Trump, justificando que o gesto é um reconhecimento pelo apoio dele contra o governo de Nicolás Maduro. Isso gerou forte reação na Noruega. Líderes políticos locais classificaram a atitude como absurda. O Centro Nobel da Paz emitiu uma nota oficial esclarecendo que, embora o objeto físico, a medalha, possa mudar de dono, o título de laureado é individual e não pode ser transferido. Um jornal norueguês descreveu o gesto como um ato desesperado. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou um alerta em português com ameaças diretas de prisão e deportação para imigrantes irregulares. A mensagem postada na quinta-feira diz: se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio. O governo Trump acusa imigrantes de sobrecarregarem o sistema social. Além do português, o aviso foi distribuído em inglês e espanhol. E depois do assassinato de uma mulher em Minneapolis, tem até apoiador de Trump descontente com a violência dos agentes de imigração. O influenciador conservador Joe Rogan, apresentador do podcast mais ouvido dos Estados Unidos, comparou os métodos do ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega, aos da polícia da Alemanha nazista. E a crise no Irã se agrava com denúncias de violações e movimentação militar no Golfo Pérsico. O herdeiro do trono iraniano no exílio, Reza Pahlavi, afirmou que confia na queda da República Islâmica e defendeu uma intervenção estrangeira no país. No Irã, a repressão aos protestos atinge níveis críticos. Relatos obtidos pela BBC Persian indicam que autoridades exigem até $7.000 das famílias para liberar os corpos de manifestantes mortos para o sepultamento. Enquanto o governo fala em 3.000 detidos, grupos de direitos humanos estimam 20.000 prisões e cerca de 3.500 mortes desde o fim do ano passado. Na diplomacia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com líderes do Irã e de Israel para tentar reduzir a tensão na região. O movimento acontece em meio às ameaças de Donald Trump e ao deslocamento do porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln, que chega ao Oriente Médio na próxima semana com 85 caças a bordo. Voltando ao Brasil, a Justiça de São Paulo soltou a irmã do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, um dia depois dela ser presa. E o caso é curioso. Ela foi identificada pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Prefeitura, o Smart Sampa, que é uma bandeira eleitoral de Ricardo Nunes. Existiam contra ela 2 mandados de prisão por condenações em regime aberto que ainda não tinham sido cumpridos. O primeiro caso é de 2014 por lesão corporal contra o próprio filho, e o segundo de 2022 por embriaguez ao volante e desacato. Como as penas são para o regime aberto, o Tribunal de Justiça determinou a liberação depois da audiência de custódia. Familiares informaram à CBN que Janaína sofre com o alcoolismo e que a família não tem contato com ela há mais de 15 anos. A prefeitura afirmou que a prisão seguiu os protocolos legais a partir do alerta do sistema de monitoramento. E uma operação do Ministério Público prendeu uma delegada da Polícia Civil de São Paulo por envolvimento com o PCC. Laila Lima Ayub tinha tomado posse há menos de um mês. Ela foi detida em uma pensão no Butantã, na zona oeste da capital, junto com o namorado, Jardel Neto Pereira da Cruz, o Dedéu. Ele é apontado como chefe do tráfico de armas e drogas em Roraima. A investigação diz que Laila levou o criminoso para a sua cerimônia de posse no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, em dezembro. 9 dias depois, já como delegada, ela atuou ilegalmente como advogada de um integrante da facção em uma audiência de custódia no Pará. Segundo o Ministério Público, a delegada foi cooptada por lideranças criminosas em presídios paraenses há cerca de 2 anos. O casal pretendia comprar uma padaria na zona leste de São Paulo para lavar dinheiro do tráfico. Os 2 estão presos temporariamente por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ao autorizar a prisão temporária da delegada, o juiz Paulo Fernando Deroma disse que a delegada agiu com deboche e ousadia absurda ao levar o suspeito para o Palácio dos Bandeirantes. Antes da Rádio Sucupira de todas as sextas-feiras, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br.
No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Na caixinha de comentários, os nossos ouvintes falando dessa história dos 14 graus e 97 centavos. O Pet escreveu: nessa dos 14 graus aí, eu cogitei comentar, mas pensei, coitado, já vai ter muita gente comentando esse erro, aí não fui mais um. Então, obrigado pela parte que me toca, Pet, e a nossa ouvinte Jo aqui também. Melhor que os 14 graus e 97 centavos foi dizer que eu não valho 1 grau centígrado sequer. Vou ouvir todos os episódios pra frente, você é top demais. Muito obrigado, Jo, obrigado pela audiência. Não esquece, você que tá chegando agora ao Panorama, de seguir o podcast aí na sua plataforma e também no Spotify, que você clica ali nos 3 pontinhos, aí avaliar e deixa 5 estrelas, claro, se você achar que o podcast vale 5 estrelas, né? Eu acho que vale, hein, Daniel Mesquita? Sobre a operação da polícia, sobre a venda de ingresso do show do Iron Maiden, o Pedro Cabral escreveu: eu gostaria de um dia participar de uma reunião de escolha de nome de operação policial. É cada pérola que sai, que ontem eu te contei, né? A Operação Fear of the Pigs. Uma referência a Fear... Como é que é o nome? Fear of the Dark, do Iron Maiden. O Thiago Rocha até falou aqui: Operação Fear of the Pigs foi bom, mas poderia ser The Number of the Pigs, também é bom, né? Outra música aí do Iron Maiden. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Papudinha, tá numa cela com 54 metros quadrados, mais 10 metros de área externa, no total quase 5 vezes a área da cela na Polícia Federal. Na decisão de 36 páginas, Alexandre de Moraes fez questão de listar os privilégios, entre eles sala exclusiva e com o dobro do tamanho previsto na legislação penal, banheiro exclusivo, frigobar, televisão, ar-condicionado e entrega de comida preparada pela família. E afirmou que tais privilégios não existem para os demais 384.586 presos em regime fechado no Brasil. Tudo isso é tema para a Rádio Sucupira. A gente está rindo aqui porque quem vai morar na Papudinha, vocês já sabem? Pois é, gente. A esquerda vai ficar usando esse nome para tentar zombar do que está acontecendo, zombar do Bolsonaro, mas escuta o que eu vou te falar. Isso é bom. Mas numa hora dessa, a gente tem que acreditar até naquilo que não acredita. Bolsonaro vai sair de um quarto do lado de uma máquina de ar-condicionado que faz barulho 12 horas por dia para um lugar que tem 54 metros quadrados, uma área externa que pega sol. São as mordomias, Cecílio. As mordomias. Todo mundo é contra enquanto não pega umas beiradas. Pra frente, Sucupira! Então você pode ver que tem uma ampla área externa onde o Bolsonaro poderá andar, pegar sol. E é uma espécie de uma casa. Muito mais estrutura para ele, inclusive para poder receber visitas, a lavanderia e ali no fundo o banheiro, né? Muito maior do que o banheiro qual ele estava usando. Tá precisando de um chá de lembrança, né? A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Lembrando, é um lugar perto da Papuda, mas não é a Papuda. Ela tem o nome de Papudinha, mas não é a Papuda. Ele vai passar 3 horas com os membros da sua família. Isso é muito bom. E também decidiu que vai colocar lá bicicleta ergonômica e alguns outros equipamentos de exercício para o Bolsonaro poder se exercitar. Senhor, para virar santo, só falta apenas aquele resplendor em cima do cucuru. Meu pai não tem que ir para presídio nenhum, ele tem que ir para casa. Não, mas nem tudo depende de mim. Existe um laudo médico. Todos nós sabemos que meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, não cometeu crime nenhum. E todos nós sabemos de suas comorbidades e seus problemas de saúde. Doutor Leão, eu quero que o senhor faça toda a força para o pronto restabelecimento do Coronel Cajazeiras. Embora mentir, não é preciso fazer essa recomendação. Não se preocupe, coronel. Dentro de uma semana, o Coronel Cajazeiras estará bom para mandar bala no esmedrado e começar uma guerra. Não é isso que o senhor está querendo? Não quero guerra nenhuma. Eu só estou preocupado com o estado de saúde do Coronel Cajazeiras. Alexandre de Moraes acaba de ordenar a transferência de Jair Bolsonaro, da Superintendência da Polícia Federal, para o presídio comum, que é a Papudinha. Né? Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia. Meu coração tá disparado, parece que eu vou ter uma coisa. Calma, Dó, calma. Mas eu estou calma, isso é porque eu vim correndo da prefeitura até aqui. Mas eu tô com tanta pena dele.
Ele é um idoso com a saúde extremamente debilitada, um homem que pode morrer por falta de assistência. Ele precisa de alguém 24 horas ao lado dele. Tô preocupado com o senhor, viu? Preocupado por quê? Eles não vão lhe soltar tão cedo, não. Como seu biógrafo, eu tô bem chateado, viu? Mas uma coisa eu vou dizer ao senhor, e é bom que o senhor também esteja escutando isso, viu? Não vai debater isso. Morrer aqui neste cilindró, eu não vou morrer. Pode escrever isso. Acho que tudo que conta sobre o senhor é potoca, sabe? Não é de nada, tá aí tremendo de medo. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. Uma dica para você que quer continuar sabendo das notícias durante o fim de semana, acompanhe as atualizações no podcast do Jornal da CBN, aí no seu aplicativo de áudio. A próxima edição do Panorama chega na segunda-feira com Bianca Santos e eu volto na sequência. Bom fim de semana! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.